Oi, gente, bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Já pegue o seu livro, caso você queira acompanhar, um caderno para fazer anotações. Já deixa seu like, seu comentário. Estamos no início do capítulo 5º, iniciamos o capítulo no episódio passado e agora vamos continuar. Galera, nós vamos continuar a partir do item 90, tá? Vimos aí uma história de Kardec que ele comentou, sobre uma manifestação física que ele viveu, que ele experimentou. E agora a gente vai ver um pouco mais sobre toda essa questão, de fato, das manifestações físicas, Então vamos lá, a partir do item 90, ele começa falando aqui, ó. Os espíritos superiores, como entre nós os homens sérios e graves, não se divertem a fazer gracinhas. Então a gente já tem que lembrar que a maioria dessas manifestações físicas, que a gente vê acontecendo, são por espíritos menos elevados. Então são mais aqueles espíritos levianos. Inclusive ele vai falar isso aqui no texto. Espíritos superiores, a não ser que tenha algum motivo, isso também a gente vai ver, não tem por que eles ficarem fazendo gracinha, Vamos lá, muitas vezes perguntamos a tais espíritos o motivo que os leva a perturbar, assim, o repouso dos outros. A maior parte não tem uma outra finalidade a não ser se divertir. São os espíritos mais levianos que maus, que riem dos medos que ocasionam e das pesquisas inúteis que se fazem para descobrir a causa do tumulto. Então, de fato, são mais esses espíritos levianos, que fazem isso para realmente assustar, para poder botar medo, para fazer a pessoa ficar assustada. Eles fazem isso realmente para se divertirem, Algumas vezes é também uma vingança, como teremos a ocasião de ver. Então, às vezes eles estão fazendo ali por vingança, Tem raiva ali de algum espírito que está encarnado, Pode ter feito algo para ele no passado, e aí ele fica tentando, tirar a paz a todo custo dessa pessoa, tentando, causar algum tipo de tormento na vida dela. Em certos casos, sua intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção, estabelecer comunicação, seja para dar um aviso útil à pessoa a qual se dirigem, seja para pedirem alguma coisa para eles próprios. Inclusive, a gente viu isso na história de Kardec. O espírito ficou 4 horas fazendo barulhos, e aí quando Kardec foi até o médium, ele descobriu que era um amigo dele, muito evoluído, que realmente utilizou-se dessa manifestação física para chamar a atenção de Kardec. E aí depois disso virou um espírito que estava ali sempre acompanhando Kardec em todas as ocasiões e auxiliando ele no trabalho, etc. A gente viu isso no episódio passado. Caso você caiu de paraquedas aqui, eu recomendo que você volte os primeiros episódios, tá lá nos primeiros episódios, para que você consiga assistir e entender tudo que a gente está falando aqui. Em geral, é errado ter medo deles. Sua presença pode ser importuna, mas não é perigosa. Gente, uma coisa que eu sempre falo, vocês têm que ter medo. Na verdade, vocês têm que buscar nunca ter medo. Mas se for para ter um tipo de medo, vocês têm que ter medo de gente viva. Porque as pessoas perigosas, de fato, são os vivos, que podem nos prejudicar, nos maltratar, fazer coisas ruins para nós. Esses espíritos, eles fazem isso, mas assim, não vai causar nenhum tipo de perigo para você. Eles fazem mais para te assustar, para te colocar medo. E se você sente esse medo, se você permite se sentir esse medo, eles vão continuar fazendo, porque eles querem isso. Então você não pode. Por isso que Kardec fala sobre buscar a verdade, buscar entender o porquê que acontece. E através desses estudos que estamos fazendo, nós estamos compreendendo. E isso tira toda a graça, A casa mal assombrada não é mal assombrada. É só um espírito que está ali tentando tirar alguma onda, tentando te zoar, tentando te fazer ficar com medo, tá bom? Se esses são espíritos que se divertem, quanto mais se toma a coisa a sério, mais eles persistem, como crianças indisciplinadas que perseguem mais ainda os que se impacientam e assustam os medrosos. Então, se você continua tendo medo, se você continuar ficar assustado, amedrontado, aí que eles persistem. Então, você não pode ter esse medo, você tem que compreender, você tem que estudar para entender, O melhor meio de invocar um espírito por meio de um bom médium escrevente. Então, às vezes, a pessoa ela quer entender, o porquê que esse espírito está fazendo barulho. Por exemplo, o espírito está quebrando os vidros da sua casa. E aí você procura, um médium, um centro espírita, um bom médium escrevente, para descobrir o que esse espírito quer. Porque, às vezes, ele quer algo além do que só zombar, só tirar onda com a sua cara. Então, igual ele falou aqui, de passar um recado, de avisar de alguma coisa. Se
um espírito infeliz, a caridade manda tratá-lo com o respeito que merece, né? Se é um espírito feliz, a gente tem que tratá-lo com respeito, independente do que ele faça. Se é um gozador, pode-se tratá-lo sem rodeios. Se é um malvado, é necessário pedir para Deus que o torne melhor. Em todos os casos, a prece tem sempre bom resultado. Então, não importa qual espírito esteja aí te assombrando, né, tentando te perturbar, a prece sempre terá bons resultados. Isso é em tudo, tá? Não é só em casos de manifestações físicas. Em casos de obsessão também é a mesma coisa. Se você sente que você pode estar com algum obsessor, ou mesmo se você não tiver, a prece ela é essencial. Orem, galera, orem quando acordar, orem antes de dormir, orem durante o dia. Não deixem de orar. É muito importante que vocês façam isso, tá bom? Esses fenômenos, embora produzidos por espíritos inferiores, são frequentemente provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com a finalidade de convencer a existência dos seres incorpóreos de uma força superior ao homem. Então, galera, temos que lembrar que tudo que acontece na nossa vida, né, em tudo, é com permissão de Deus. Ou seja, é com permissão dos espíritos de luz que trabalham em nome de Deus. Então, assim, por mais que esse espírito ele tenha essa liberdade de fazer isso, de te assombrar, de tentar te assustar, enfim, de fazer o que ele faz, é com permissão dos superiores. E normalmente eles permitem justamente para dar provas da existência dos espíritos, né? Por isso que a gente sempre escutou a vida inteira, desde o começo da humanidade, falar sobre isso, né? Sobre assombração, sobre barulhos nas casas, quebrando janela, enfim, levantando mesas, muitas coisas. Eles deixam isso para ter provas da existência dos espíritos. Então, é com a permissão deles, né? Porque se eles quiserem, se Jesus falar hoje, não vai ter mais nenhum espírito que vai fazer manifestação física, acabou, não tem mais. Então, é com permissão deles sim, tá? Quando se nota um efeito qualquer, esse efeito necessariamente tem uma causa. Então lembra, gente, não há efeito sem causa. E os espíritos de luz permitem que esses espíritos levianos façam isso para a gente ver, né, essa causa. Né? Por que acontece isso? Porque tem um espírito por trás dessa manifestação. Né? Por que acontece tal manifestação física? Porque tem um espírito por trás dessa manifestação física, certo? Esses estudos nos ensinam a distinguir a parte real da falsa. Então, né, através do estudo do Livro dos Médiuns, a gente consegue distinguir o que é real e o que é falso. E principalmente a gente consegue compreender o porquê que disso acontece. Então você perde o medo. Antigamente, gente, eu tinha esses medos, assim, sabe? De barulho, de coisa quebrando em casa. Eu tinha esse receio. Se acontecesse comigo, eu ia ficar com muito medo. Graças a Deus nunca aconteceu. Mas hoje em dia eu não tenho mais esse medo, porque eu sei do que se trata. E é a mesma coisa com vocês. Quando nós compreendemos, não nos assusta mais, né? É necessário pesquisar essa causa com maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos senão após conscientemente averiguada. É o meio de evitar ilusão. Então a gente lembra daquela questão de que nem tudo é espírito. Então tem muitas pessoas que, né, são muito iludidas, que qualquer barulhinho, um cisco ali, a pessoa já vai falar que é um espírito. E não, claro que não. Então, nós temos que primeiro averiguar. Se a gente vê que não tem nenhum tipo de possibilidade daquele barulho ter acontecido por razões normais, aí sim pode ter sido um espírito, tá bom? Uma circunstância vem apoiar essa teoria. Podemos perguntar onde está o médium nesse caso. Então, em relação ao médium, né? Porque já vimos em episódios anteriores que o espírito ele precisa da energia que o médium fornece, o médium de efeitos físicos, né? Os espíritos disseram-nos que, em caso semelhante, há sempre alguém cujo poder exerce sem ele saber. Então, muitas vezes, gente, existem muitas e muitas pessoas que são médiums de efeitos físicos e não sabem que possui essa energia, né? E aí, os espíritos usam dessa energia para poder fazer as manifestações. Então, normalmente, essas casas que eles assombram, que eles fazem barulhos, etc., tem ali alguém. Se não for na casa, tem nas proximidades, porque a gente já viu que o espírito, a pessoa, ela não precisa morar ali no local. Né? Às vezes, por exemplo, eu estou num apartamento e as coisas da minha casa sempre quebram. Né? Eu tenho lá um espírito que sempre quebra as coisas, sempre abre os armários e fecha armários. Só que eu não sou médium de efeito físico, mas o vizinho de cima é médium de efeito físico. Então, o espírito pode usar dessa energia
do mesmo modo, sem nenhum problema, tá? Mas então ele poderia tirar o fluido animalizado de uma pessoa que não está presente, que é o que eu acabei de falar, que ele pode tirar, por exemplo, de meu vizinho, que nem sabe que é médium escrevente, que é médium de efeito físico. Isso explica porque os espíritos que nos rodeiam sem cessar não produzem perturbações a cada instante. Temos que lembrar que estamos sempre repletos de espírito, tanto espírito bom quanto espírito ruim. E são pouquíssimas as vezes que esses espíritos fazem manifestação física. Não é algo comum, é algo mais raro. Então é óbvio que isso explica que nem sempre vai ter um médium ali disposto a dar aquela energia, ali próximo. Outra, que às vezes eles não querem, porque se não tiver um motivo específico, eles não fazem isso. Inclusive ele fala aqui, é necessário primeiramente que o espírito queira. Primeiro o espírito tem que querer fazer isso, ele tem que querer quebrar uma janela, ele tem que querer abrir ou fechar um armário, enfim, fazer algum tipo de ruído. E que tenha um objetivo, seja zoar, seja deixar você com medo, seja te assustar, seja dar um recado, enfim, o espírito tem que querer e tem que ter um objetivo para isso, senão ele não vai fazer isso, ele não vai perder o tempo dele com isso, sem isso, nada faz. Em seguida, é necessário que encontre precisamente no lugar onde quer agir, uma pessoa apta a ajudá-lo. Então, além dele querer e ter um objetivo, ele precisa que tenha ali alguém com o fluido que ele precisa, com a energia que ele precisa usar, que é o médium de efeito físico, que é necessário que encontre para ajudar. Coincidência que ocorre raramente. Ele poderia ser impedido por uma vontade superior, que não o deixe agir à sua vontade. Ou seja, também precisa de permissão dos espíritos superiores. Porque se os espíritos superiores falam, não, você não vai fazer isso, ele não faz. Entendeu? Então, no final, tudo é com permissão de Jesus Cristo. Tudo é com permissão de Deus. Se Deus falar, não vai fazer isso, os espíritos que trabalham em nome de Deus falam, não é para fazer isso, não quero que isso aconteça, acabou, não acontece. Então, a gente tem que entender, galera, que tudo que acontece, não só em questão de manifestação física, tudo na vida, acontece com permissão de Deus. Por isso que temos que fazer a nossa parte, dar o nosso melhor, certo? Galera, ficamos por aqui hoje, tá? Terminamos o item 93 e agora no próximo episódio vamos iniciar o item 94, que é arremesso de objetos, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Um abraço e tchau!